E aí, meus torcedores de futebol, vamos comentar hoje sobre a derrota do Brasil para a Bolívia. Primeiro jogo que Ancelotti sofre um gol, primeira derrota do Brasil sob o comando do Carleto. E vamos comentar o que aconteceu, porque de verdade, eu acho que até que é muito simples explicar a derrota. Tem tudo a ver com a altitude. Eu sei que pode parecer desculpa, mas não é. A altitude é ferrada. Porque assim, eu só assisti o primeiro tempo, mas eu tenho coisas importantes pra dizer. Então assistam até o final desse vídeo, eu tenho coisas interessantes. Mas eu só assisti o primeiro tempo. E claramente o que a gente viu? Cara, uma Bolívia muito mais acostumada a jogar na altitude. Todo mundo reclama de La Paz. Se eu não me engano, La Paz é 3.600 metros de altitude. Esse jogo foi lá no estádio municipal de El Alto. Sabe quanto? 4.000. 4.000 metros é quase meio Everest. O Everest tem 8.800 por aí. O, o Brasil jogou quase na metade do Everest, só pra vocês terem noção. Então a altitude muda muito, não é sacanagem. Eu até trouxe aqui uma imagem pra vocês verem. Vou até aumentar aqui pra vocês. Da questão das moléculas de ar. Quando a gente tá aqui embaixo, ó, tem muito mais ar. Quando vai subindo por conta da gravidade, vai tendo menos. A concentração é menor. Então você tem menos ar pra respirar. Também tem a questão da que o Bruno Formiga, né, falou muito na transmissão da questão da bola, que ia ficar mais leve, porque tem menos resistência do ar, porque tem menos moléculas, então se dá um chute, às vezes vai mais rápido a bola, você consegue chutar de longe, a bola vai mais forte. Até muito. Isso fica muito claro em um chute, acho que foi do zagueiro deles. E o cara chutou quase do meio de campo. E a bola foi perigosa, assim. O Alisson fez uma defesa segura totalmente, mas. Então, assim, cara, eles claramente chutam muito de longe, porque eles sabem disso. Então, assim, a altitude muda muito. Por isso que eu não vou avaliar nenhum jogador por essa partida. O que eu vi do Brasil foi um time jogando muito mais reativo. Cara, o Brasil já tá classificado. Já tava classificado agora, já. Obviamente, acabou as eliminatórias, mas não dependia de resultado. Time reserva. Foi um Brasil muito mais bloco baixo ali, esperando. Um Brasil muito mais reativo. A Bolívia precisando de um resultado, então eles com um futebol mais propositivo. Então era muito mais a Bolívia atacando o Brasil, quase um ataque contra a defesa. Se a gente for ver, o Brasil, pelo menos no primeiro tempo, que foi o que eu assisti, foi muito raras as vezes que o Brasil marcou alto. O Brasil, praticamente bloco médio, já vem pro bloco baixo. E não. Então, assim, foi uma. E uma Bolívia claramente correndo muito mais. Tanto por motivação e esforço, quanto porque eles estão mais acostumados com a altitude. Então, isso ficou muito marcado. Não foi um grande primeiro tempo do Brasil, perdeu o jogo. Primeiro tempo, né, que saiu o gol da Bolívia de pênalti. E, cara, então não dá pra você avaliar nada. Não tem nada que você possa avaliar. O jogador jogou bem, jogou mal. A Bolívia é um time muito mais ou menos. Eles dependem da altitude. Então não dá pra você avaliar nada. E fica muito claro isso em um lance do Richarlison, né? Que ele dá um pique mediano, nem corre tão rápido assim. A bola vai pra escanteio, o Richarlison deita no chão e começa para pegar ar. O Richarlison deitou assim, um pique mais ou menos já acabou o ar do Richarlison. E o Richarlison, você pode falar o que você quiser dele, você pode gostar, desgostar, o que você quiser. Mas se uma coisa que ele faz é corre, ele corre pelo time, ele é um jogador que tem fôlego. O cara deu um pique mediano, morreu. Daí ele teve que ficar lá um minuto no chão respirando pra pegar ar. Assim, então, muda muito. Eu também me pergunto assim, porque eu até achei a seleção brasileira bem profissional. Os caras estavam até se esforçando o que dava, né? O Bruno Guimarães. Cara, eu fico pensando assim, qual que é a motivação de um cara que nem o Bruno Guimarães de jogar uma partida dessa? Cara, time reserva, Brasil classificado, jogando a 4.000 metros de altitude. Qual que é a motivação do Bruno Guimarães? Tipo, cara, ele vai querer jogar lá pra quê? É um jogo que não vale nada, só vai se desgastar, um jogo chato, não tem ar. Tipo, qual que é a motivação desse cara? Porque o Bruno Guimarães acabou o Brasil, ele já volta, tem Premier League no sábado, e se eu não me engano, já vai pegar o Barcelona na Champions na próxima semana. Eu posso estar confundindo agora. Então, qual que é a motivação desse cara? Isso porque o Bruno Guimarães foi um dos melhores jogadores do primeiro tempo, assim, ele correu. Assim, eu fico perguntando qual que é a motivação também desses caras jogar essa partida. Eu até achei o Brasil profissional. Mas assim, a gente via, o Brasil tinha uma chance de contra-ataque. O Brasil fazia o quê? Tentava acelerar um pouquinho, e o cara corria ali, via que o marcador tá acompanhando ele, já parava e voltava a bola.
Você não via um Brasil atacando, ofensivo. A impressão que dava era assim, cara, eu já sei que eu não vou correr. Já sei que se eu correr aqui, der um sprint, eu não volto. Eu sei que eu vou ficar 5 minutos precisando pegar ar. Então nem vou correr. A gente viu um Brasil claramente se poupando. E nem só se poupando do tipo, ai, é muito fácil, dane-se o jogo. Mas se poupando porque sabia que se tentasse, a chance de dar ruim ou a chance de morrer em 2 lances era muito grande. E não só morrer de levar gol, né? Mas morrer fisicamente, morrer. Não, não ir a óbito, né? Mas no sentido de, pô, perder o ar e ter que ficar se rastejando em campo, nesse sentido. Então, cara, é um jogo muito. Não dá pra você avaliar nada, cara. Tanto faz, o Ancelotti perdeu o jogo, nossa, fim da seleção. Cara, esse jogo tanto faz. Se o Brasil tivesse precisando da classificação, daí seria outra coisa, mas já tava classificado, tranquilo. Não mudou nada a derrota. Até legal pelo Ancelotti, pelo menos, né? Ele teve a experiência completa, né, de vir jogar na América do Sul, veio jogar na altitude. É até engraçado, cara, eu nunca imaginei isso. O Ancelotti sair do Real Madrid pra vir enfrentar a Bolívia a 4.000 metros de altitude, meio Everest. Lembra, gente, meio Everest. Então, cara, basicamente isso que eu queria falar do jogo. Mas o que eu queria trazer um ponto interessante aqui, que eu acho que deveria ser uma discussão muito grande, e não é porque o Brasil perdeu, tá? Eu tô, obviamente, usando esse gancho pra esse vídeo. Mas é que eu acho que não devia ser permitido jogar nessa altitude. A FIFA já chegou a proibir. Acho que foi em 2007, eu tava pesquisando antes do vídeo. Então já foi proibido, só que a Bolívia reclamou, alguns países na América do Sul reclamaram. O Maradona fez uma campanha também pra ser permitido e depois voltaram atrás e agora tá tendo jogo na altitude, como a gente tá vendo, né? Acabou de ter. Mas eu acho que devia ser proibido. Porque assim, eu concordo que jogo em casa é importante. Todo mandante vai ter uma vantagem, principalmente da torcida. Às vezes do Gandula, que não é muito certo, mas acontece, tá bom? A gente ainda pode passar um pano pra isso, apesar de que eu achar errado. Eu acho errado. Mas jogar em casa vai ter sua vantagem. Só que uma coisa é uma vantagem, tipo, de atmosfera, da torcida. Um jogo que ficou muito claro isso pra mim, da questão da atmosfera. Quem viu no Super Mundial foi o Bayern e Boca. Eu acompanho o Bayern, que é a página do Bayern. E o Bayern tá jogando melhor lá, até que a atmosfera do Boca cresceu ali, a torcida fazendo parecer Libertadores. E o Bayern sentiu dentro de campo. E o Boca foi crescendo. No final, o Bayern venceu a partida, mas. Então tem a questão da atmosfera, de jogar em casa. Tudo isso. Isso faz parte. Só que tem uma coisa que é isso daí, da atmosfera e tal. Só que outra coisa é que, cara, não existe jogo na altitude. Tem uma questão da saúde dos jogadores. Quando a FIFA proibiu em 2007, foi por conta de risco de saúde. Porque aqui você não tem muito ar, né? Você respira, você não tem muita densidade de ar, então você não consegue respirar direito. Falta ar no pulmão, pode dar dor de cabeça, pode. Eu acho que nunca chegou isso a acontecer, mas de qualquer jeito, mesmo que o jogador não passe mal em campo, ele não vai render nem perto do que ele pode. Então, nesse sentido, já tem algo errado. E condições adversas como essa, qualquer condição adversa, como calor, muito frio, gramado ruim, gramado encharcado, todas essas condições adversas, elas sempre favorecem um time mais fraco. Porque você equilibra o jogo pra baixo, você diminui o nível do jogo e você acaba equilibrando um pouco mais a partida pra baixo, né? Num nível pior. Só que aqui tem outra questão, porque os jogadores da Bolívia, eles estão muito mais acostumados a jogar aí do que os do Brasil. Tanto em questão de fôlego ou em como jogar, né? Eu falo que a Bolívia aproveita que tem menos resistência do ar, os caras metem chute de qualquer lugar. Os caras pegam de fora da área e já metem um chute. Então, tinha que ser proibido porque tem uma vantagem muito grande. A Bolívia se beneficia muito. Não é uma condição apenas de jogar em casa ou não. Porque ali já vai ter uma vantagem, mas é uma coisa mais de jogo. Aqui não tem jogo. Aqui, cara, o Brasil tá jogando, cara, no meio do Everest, basicamente. Metade na altitude. E se vocês forem ver, ai, não faz diferença. Olha como faz. Bolívia pegou 7º lugar, 20 pontos. Tá vendo? 20 pontos. Quantos pontos dentro de casa? 17. Fora de casa, 3. O time da Bolívia é muito ruim. Olha isso aqui. 9 jogos fora de casa, 4 gols feitos e 28 sofridos. Em casa, 9 jogos também, obviamente. 13 gols marcados. Lá tinha feito quanto? 4. Fez 9 gols a mais. E já levaram os 28 gols.
A Bolívia, em casa, levou 7. 21 gols a menos. Foram 3 pontos, né, fora, então foram 14 pontos a mais em casa. Então é uma vantagem muito grande, desleal. E não é só uma condição adversa, porque a Bolívia tá acostumada a jogar lá. Então, aí eu acho que sai um pouco do jogo, sabe? Porque não tem muito jogo. Obviamente, se o Brasil precisasse do resultado, iria com uma postura mais agressiva, iria tentar mais, iria correr mais, se matar dentro de campo. E daí poderia conseguir a vitória. Mas é uma vantagem meio desleal e que, na minha opinião, deveria ser proibido. Não deveria poder ter jogo em altitude de 4.000 metros. Eu até tava vendo aqui. É que eu não sei se é confiável, eu não conheço esse site. Que fez a... Deixa eu ver se eu acho pra vocês rapidinho. Aqui. Eu não sei se é verdade isso aqui, mas tá falando da altitude, né? Cadê? Aqui tá. Ó, 2.000 metros. Pressurização de aviões comerciais, não sei se quer dizer, mas tá bom. E aqui, ó, 3.000 metros. Já atrapalha a visão noturna. Nem sabia disso. Mas, ó, 4.000 metros, que foi o jogo do Brasil ontem. Tempo de reação de reflexo diminuído. Então tem muita diferença, ó, 5.000 metros ou 4.500, alguma coisa assim, da tontura. Então, tem uma questão até de saúde, tem uma questão de ser desleal mesmo, uma vantagem muito desproporcional para um jogo em casa. Pra mim devia ser proibido. Mas resumindo é isso, espero que vocês peguem essa reflexão pra vocês, digam se vocês concordam comigo ou não. Na minha visão, eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Mas no geral, sobre o Brasil, não dá pra avaliar muito, é o que eu disse, time reserva, altitude, o Brasil já tava classificado, não precisava da vitória. Então, esse jogo não serve de avaliação pra nada. Só serve pra dar 3 pontos pra Bolívia. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, se inscrevam, deixem o like, é muito importante. Compartilhem e comentem. Valeu!